Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Temos a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos com o nosso canal Porção Diária da Palavra, onde podemos meditar na bendita, inerrante, infalível Palavra de Deus para nós. E hoje, então, quero compartilhar com você o texto que está em Lucas, o Evangelista, capítulo 15, do verso 20 até o verso 24, que diz: E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Esse é um texto, talvez uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, chamada Parábola do Filho Pródigo. Aquele jovem que pede ao seu pai a parte da herança e ele então gostaria de sair de casa, seguir a sua vida, conhecer o mundo. E então o pai, pesaroso dessa palavra, dá a herança e o filho então sai. E ele vai viver a sua vida segundo aquilo que era o anseio do seu coração. Fazer, viver, desfrutar, gastar o dinheiro da maneira como ele bem entendesse. E a palavra de Deus diz no texto que aquele jovem, então, ele vai gastar o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, com os amigos, com as farras, com as festas, e o dinheiro, então, depois de um tempo, o dinheiro acabou. Os amigos foram embora e ele ficou, então, numa situação caótica. Ele foi tratar de porcos. É importante, interessante, a sequência que Jesus, então, estabelece da parábola para mostrar justamente a maneira, ao ponto que aquele jovem chegou de cuidar de porcos. Porcos eram imundos, porcos eles eram ali deixados de lado, tratados como animal imundo pelos judeus, e Jesus faz questão de colocar no ensino uma realidade de frustração máxima, ao ponto que aquele jovem então chegou para tratar daqueles porcos. Ele queria comer aquela lavagem, a comida que era colocada para os porcos. Chega um momento que ele, diz a palavra de Deus, que ele caiu em si. É como se os seus olhos fossem descortinados e agora ele olhou para a sua realidade. Fez uma avaliação, pensou em toda a sua trajetória, suas escolhas, suas decisões, a sua caminhada, os seus erros, seus equívocos, a maneira como ele tratou de forma desprezível o seu pai, a herança, na verdade, coisas maravilhosas que ele possuía e até então não tinha valor algum para ele. E agora ele diz: na casa dos meus pais, os empregados são tratados com dignidade. Na casa do meu pai, os empregados têm pão, têm comida, têm cuidado, têm proteção. E então ele disse: vou levantar e vou voltar para o meu pai. Vou pedir perdão ao meu pai. E então o texto que temos aqui, ele toma uma decisão de voltar ao pai, de pedir perdão ao seu pai, de se apresentar arrependido diante do seu pai. Ele não queria mais ser chamado de filho, ele não queria mais exigir qualquer coisa, ele não queria mais, de forma alguma, falar para o seu pai daquilo que o seu pai lhe devia dar. Pelo contrário, agora ele volta arrependido, humilhado, maltratado, frustrado, derrotado, fracassado. E quando ele chega diante do seu pai, e a palavra de Deus diz que o pai o avistou de longe, correu, abraçou, beijou aquele jovem moribundo, e então o pai
abraçou, beijou e ainda fez muito mais do que ele esperava. Aquele jovem diz ao pai: pai, pequei contra o Senhor, pequei, eu fiz o que era errado. O pai diz: meu filho, o importante é que você voltou. Ele chama os seus empregados: traga a roupa, traga o anel, trazem a sandália, vamos calçar meu filho, vamos vestir o meu filho, vamos agora, vamos matar o bezerro gordo, vamos fazer uma festa. O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. O coração do pai cheio de alegria por receber o seu filho de volta. O coração do pai que acalentou a expectativa do retorno, porque diz o texto que ele viu o seu filho de longe, porque ele estava olhando lá no final do caminho, esperando seu filho voltar. E assim, então, o texto diz que o pai fez uma festa pelo retorno do filho. Eu quero, então, terminar a nossa meditação de hoje. É importante nós percebermos que nós somos os pródigos. Nós somos o filho pródigo. Nós, também distantes da casa do Pai, tomamos decisões que queremos também usufruir da nossa liberdade. Nós queremos ter uma vida autônoma, nós queremos ter uma vida de independência. Nós não queremos ser dependentes de Deus e de ninguém. E aí nós vamos querer seguir a nossa vida, tomar as nossas decisões. E de repente vamos perceber que a nossa vida, ela é de destruição e de morte. Separação total de Deus. Mas é muito importante nós estarmos atentos que o nosso Deus, à semelhança do Pai, ele está sempre aguardando o retorno do seu Filho. O Senhor Jesus não quer que nenhuma pessoa se perca. Essa é a declaração da palavra de Deus. O Senhor deseja que todos sejam salvos, porque ele está com os braços abertos, esperando o retorno também dos pródigos modernos, para que ao voltar, volte com arrependimento, não com exigência, não com arrogância, não com vaidade, não com orgulho, mas aquele que quer voltar-se para Deus precisa voltar arrependido, contrito, com humildade, podendo entender que qualquer coisa que receber da parte de Deus será a manifestação da graça. Nós não merecemos, mas Deus nos trata com graça. Nós não merecemos, mas Deus nos trata com misericórdia. Nós não merecemos, mas Deus nos trata com amor. Assim, então, a palavra de Deus, ela mostra para nós e ela traz lições tão importantes para nós, principalmente que quando uma pessoa se arrepende na terra, a palavra de Deus diz que acontece uma festa no céu. Jesus contou 3 parábolas nesse capítulo 15. Da dracma perdida, da ovelha perdida, e ele também contou a parábola do filho pródigo. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Portanto, talvez você esteja esperando algumas coisas na sua vida. Talvez você esteja querendo que algumas coisas aconteçam na sua vida. Mas é importante que você tenha ação. Aquele jovem, ele planejou, projetou e ele agiu. Vou levantar e vou estar com meu pai. Talvez você hoje esteja precisando tomar uma decisão. Aquilo que cabe a você, somente a você fazer. Nenhuma outra pessoa tem que tomar a decisão que cabe a você. Então, que você também faça isso. Levante. Que você esteja pronto para agir, disposto para se apresentar diante do Senhor e para pedir a Deus para mudar a sua vida, para moldar a sua vida, para transformar a sua vida, para poder te acolher, te abraçar, te beijar, para poder te dar a filiação, um novo nome, uma nova história, uma nova vida. O Senhor está pronto para fazer isso. Deus em Cristo faz e fez a parte dele. E a outra parte cabe a cada um de nós. E eu quero dizer para você, o Senhor sempre está de braços abertos, pronto para te receber. Então, que Deus abençoe você, a sua casa nesse dia. E que, se você ainda não tem, se não voltou para o Senhor, volte correndo, volte urgentemente.
porque você vai poder experimentar a vida abundante que Jesus veio trazer para todas as pessoas. Assim, então, que o Senhor seja com todos nós. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, pela manifestação da Tua graça. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado, Deus, porque mesmo diante dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, Deus, mesmo diante dos nossos pecados, Deus, porque o Senhor enviou Jesus, o Teu Filho, por amor a nós. E o Senhor está pronto para nos receber, nos acolher, nos ensinar, nos corrigir, nos tratar, mudar e transformar a nossa vida. E nesta manhã, quero pedir ao Senhor, por favor, para que abençoe, Deus, tantos pródigos desse tempo, tantos que estão longe da casa do Pai, tantos que estão vivendo uma vida de frustração, decepção, tristeza, sofrimento, por conta das escolhas pecaminosas. Mas nesse dia seja um dia de restauração, seja um dia de reconciliação, seja um dia de mudança de vida. Abençoa, Deus, eu te peço, por misericórdia, pessoas que neste dia, Deus, precisam ser alcançadas para uma vida feliz, para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para uma vida de ser chamado de filho de Deus, pela filiação, pelo novo nome e pela nova história. Abençoe-nos, ó Deus, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.